Bem, como foi falado, iremos continuar a nossa série e hoje iremos encerrar ela. Então, peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, iremos ler do versículo 16 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos a ti, Pai, porque podemos parar para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, nos use, Pai, para que venhamos aprender mais de Ti, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos compreender, Pai, aquilo que Você tem para falar, Pai. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como falamos, hoje nós encerramos a série 83,6%. Será? Então, durante esse mês, toda a igreja foi confrontada com esta estatística do IBGE de 2022, em que falavam e declaravam que 83% dos brasileiros se declaram cristãos. E na primeira mensagem, só fazendo um apanhado aqui, a pergunta foi: será que eles adoram? Que foi baseado em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. E, em resumo, foi alertado que Deus não se impressiona com rituais externos ou tradições criadas por homens, mas busca corações que foram verdadeiramente transformados pela sua graça. Na segunda pregação, irmãos, a pergunta foi: será que os 83,6% eles dão frutos? Que foi em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, em que confrontou a falsa segurança espiritual ao estabelecer que um intenso ativismo religioso impressiona as pessoas, mas são apenas os bons frutos diários que revelam quem é um discípulo genuíno. A verdadeira fé não vive de aparências, mas de uma natureza transformada que se submete à vontade do Pai. Já na terceira mensagem, a pergunta foi: será que eles são sal e luz? Que foi em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Em resumo do que foi dito, o cristão verdadeiro não deve se misturar à corrupção da sociedade, mas atuar de forma a preservar, a dar sabor, a iluminar os ambientes em que vive. Esse chamado não visa exaltar os talentos, mas refletir o caráter de Cristo, para que o mundo veja que as nossas boas obras, ao olhar para elas glorifiquem a Deus. E elas enxerguem Deus naquilo que você faz. E o texto de hoje, que é o chamado dos primeiros discípulos, que nós lemos em Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao 20, nos dá o veredito final de tudo isso que foi falado. Afinal, sobre quem faz parte apenas da estatística e quem faz parte do reino de Deus. Porque há uma grande diferença entre você fazer parte da multidão que se aglomera para receber milagres e dos discípulos que são chamados a seguirem a Cristo. Um grande exemplo disso, irmãos, é a diferença que é falada do discípulo e da multidão no próprio Sermão do Monte. E o Sermão do Monte você pode ler depois, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali, de forma direta, Cristo ele se dirige aos seus discípulos. E ele vai falar exatamente as características que ele espera de um seguidor de Cristo. Então, você como discípulo de Cristo,
se você pegar o Sermão do Monte, ali você tem que se encontrar. Você tem que olhar para aquele texto e falar, eu sou assim. E se eu não for assim, orar a Deus, pedir misericórdia e mudar pela transformação pelo Espírito Santo. Então, eu volto à pergunta de hoje. Então, de forma direta, será que os 83,6% seguem de fato a Cristo? Eles são seguidores de Cristo? Como já vimos, uma coisa é falar, ser algo. Outra coisa é você ser. Pois para ser você precisa seguir. E nesse sentido aqui mesmo é você imitar. É você agir de forma igual. É falar como o outro fala. É agir como o outro agiria. Nesse caso, Jesus. Então você deve falar como Jesus. Você deve agir como Jesus iria agir. Você deve pensar como se fosse Jesus pensando. Mas para isso eu preciso primeiro entender de onde parte o chamado para seguir. De onde que vem esse chamado? E os versículos 16 e 17 nos responde isso. Vamos ler mais uma vez, até a metade do 17, que diz assim, a partir do versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo até aqui. Venham comigo. Bem, aqui fica muito claro, né? Quem chama é Jesus. O chamado parte do próprio Cristo. Por isso, o primeiro ponto nosso é que o chamado ele é soberano e pessoal. Porque enquanto o cristianismo cultural vê Jesus como um meio para alcançar um fim, ou seja, eu quero Cristo para alcançar uma bênção, eu quero Cristo porque eu preciso de uma cura, eu quero Cristo porque eu busco um status, eu quero Cristo para alcançar alguma coisa, porque me falaram que se eu seguir a Jesus minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser só bênção, vai ser só vitória, então por isso que eu sigo a Cristo. Mas o verdadeiro cristianismo vê Jesus como o próprio fim. É por causa dele, é para ele, é por ele. Lembra disso? Todas as coisas são para ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Por isso que nós seguimos a esse Cristo. Então o que fica claro no texto é que a iniciativa parte de Jesus. E não dos futuros discípulos. Cristo é quem escolhe, Ele é quem chama, Ele é quem separa os seus. E algo curioso aqui para a gente, é que no judaísmo antigo, os alunos é quem procuravam o rabi. Os alunos que diziam quem seriam os seus mestres. Eles pediam para entrar na escola, tinha um mestre que falava, eu posso ser seu aluno, eu posso fazer parte da sua escola. Era comum então os mestres serem procurados por seus alunos para que os seguissem. Em outras palavras, cada aluno escolhia o seu professor. Cada aluno escolhia quem ele queria seguir. E se a gente for trazer para os nossos dias, pensando hoje, não é muito diferente. Afinal, o mundo prega sobre sermos livres para fazermos as nossas escolhas. Para cada um escolher o que lhe cabe. Cada um escolhe a sua filosofia de vida. Cada um escolhe aquilo que mais agrada o seu coração. Aquilo que mais você acha que combina com você. Que se encaixa. Jesus, no entanto, inverte a ordem. E ele é o sujeito absoluto do chamado. Ele vai até o local do trabalho deles, à beira do mar, e diz, sigam-me. Sigam-me. Quando tem a escolha dos 12, quem escolhe? Jesus. Jesus que escolhe os 12 apóstolos, entre os seus discípulos. E Cristo que separa cada um. Em 1 João 4,16 diz, nós amamos porque Ele nos amou. Você ama a Deus, você ama a Cristo porque Ele te amou. O amor dele que vai até você, né? Que vem até nós. Por isso nós somos levados a amá-lo também. Nós somos levados a buscá-lo cada vez mais. E isso me leva a pensar que um relacionamento não é um regulamento, não é algo sobre seguir várias regras. Afinal, Jesus não chegou dizendo, eu tenho um sistema teológico e eu gostaria que vocês investigassem, ou uma lista de regras morais que eu queria que vocês seguissem a partir de agora. Ele diz, sigam-me. O chamado
primário não é para fazer uma obra, mas para ter intimidade com uma pessoa, que é com Jesus. Por isso eu preciso ter em mente que quem é o autor do chamado é o próprio Cristo, é Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que fez presente, que andou aqui entre nós, que esteve conosco, é Ele que nos chama para seguir. É o próprio Deus falando, vem até mim, vem andar comigo, vem caminhar comigo. É o próprio, como diz Isaías 9, o maravilhoso conselheiro, é o próprio Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz que andou com eles, que anda conosco hoje, que nos chama para caminhar com Ele. É Ele que nos chama para seguir. E é pessoal porque Ele chamou pelo nome. Ele te chama pelo seu nome. Ele se apresenta a você de forma na intimidade. Por isso um chamado, ele não é só soberano, mas ele se torna algo pessoal, porque é ali na intimidade que você vai conhecer, que você vai ter intimidade, que você vai saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é esse Deus maravilhoso que você está seguindo. Então é na intimidade que você vai se aproximar dele. Então, os 83,6% costumam ter uma religião de costumes, uma religião por ter, apenas para falar algo nominal, mas o verdadeiro discípulo tem um relacionamento vivo com Jesus que o chamou. O relacionamento precisa ser todos os dias, todos os momentos. Você entende quem é que te chamou? Se você entende, você se coloca à disposição para conhecer mais a fundo. Ele te amou e Ele te chamou. E como você responde a esse chamado? Como você responde ao chamado de Deus essa noite para caminhar com Ele? Em Jeremias 29, versículo 13, diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Isso lembra também quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Ela falou, Pai, mas onde que eu vou te adorar? Jesus, onde que nós podemos adorar? E ele vai falar, né? O Pai procura aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ou seja, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade com todo o seu ser. Com tudo que você é, com todo o seu coração. É esse que Deus chama para seguir. Então, o chamado, ele exige de nós renúncia. Ele exige obediência. Então, o chamado, ele passa a ser algo soberano, porque é Deus, é o próprio Jesus que chama. É pessoal, porque Ele chama pelo nome. Então, Ele te chama pelo nome, mas Ele também exige da gente uma renúncia. Ele exige também de nós obediência. Olha o que diz o versículo 18 e 18 a 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até então, tudo se torna muito bonito, né? Jesus me ama, eu o amo. Ele me chama, eu vou até Ele, eu sigo. E até aqui está tudo bonito, está tudo certo. Só que chega nesse ponto do chamado, em que eu percebo que, para eu seguir, eu preciso deixar de lado algumas coisas. Eu preciso renunciar, eu preciso obedecer. Aí que vem o choque do chamado, porque eu quero seguir, eu quero andar com Cristo, mas será que eu quero renunciar? Será que eu quero abrir mão de algumas coisas? Será que eu quero abrir mão de alguns desejos? Será que eu quero deixar de lado algumas coisas? Será que eu quero me submeter de fato à vontade de Deus? Não é só seguir por seguir, eu preciso deixar algo de lado, eu preciso mudar. De fato, será que eu tenho que obedecer a Ele? E aí que a gente pensa, deu ruim, né? Porque
eu tenho que deixar algumas coisas de lado. Eu preciso mudar. E aí mexe com o ego, mexe com a nossa vontade, nosso coração, e a gente não quer isso. A gente quer continuar do mesmo jeito. A gente quer continuar vivendo a nossa vida da mesma forma. O falso discípulo, ele quer seguir a Jesus, sem sair do seu próprio barco. O verdadeiro discípulo, ele entende o custo do chamado. Ele entende o que ele precisa renunciar, o que ele precisa deixar. Continuar no mesmo jeito é algo cômodo. Então é mais fácil eu procurar uma igreja que se alinhe ao meu pensamento. É mais fácil eu ir até uma igreja que não fale nada de renúncia, nem de pecado. É mais fácil eu chegar numa igreja onde, de fato, eu vou receber só coisas boas, coisas que vai inflamar o meu ego, mas que foca apenas no vinde como estás. E o problema é que o vinde como estás, ele vem carregado às vezes com permaneça como estás. Porque a pessoa quer vir, mas ela não quer mudar. Não há abandono do pecado. Não há o matar o velho homem. Não há também o nascer de novo. Não há uma vida transformada. Nada disso. Parece que tudo, se dependesse de nós, ficaria do mesmo jeito. Porque hoje é difícil, irmão, saber onde termina o culto verdadeiro e começa o espetáculo humano. Porque do mesmo jeito que essa pesquisa mostrou e tem mostrando que cada vez mais vem crescendo o número de evangélicos, de cristãos, cresce também o número de evangélicos, de igrejas também vem aumentando. Há lugares que a gente nem sabe mais o que é uma igreja. A gente não sabe se a gente vê na internet se aquilo que está acontecendo é um pastor ou é um pai de santo, o que é aquilo. Com tantas coisas que acabam se misturando. E as pessoas não querem deixar de lado as renúncias, querem continuar do mesmo jeito. Em outras igrejas, tem igrejas que você olha que parece mais um shopping. Tem áreas VIPs, praças de alimentação, tem tudo focado na experiência do público e não na glória de Deus. Alguns até dizem, né? Vamos construir uma igreja, vamos edificar uma igreja. Mas não pode parecer uma igreja. Porque senão, se parecer a igreja, pode ser que espante as pessoas. E as pessoas não vão querer entrar ali. Quem já viu as pessoas quererem ir num lugar onde que parece uma igreja, tudo ali parece muito certinho, não quero isso para mim. Então a renúncia vai, às vezes, com coisas que a gente acha que são certas, que parecem ser certas, mas estão distantes do Evangelho. E aí pergunta, e a leitura bíblica, como é que fica? A leitura diária. Afinal é a palavra de Deus, ela que vai nos confrontar, ela que vai nos mostrar o que é pecado, ela que vai falar, ei, você está errando aqui, é aqui que você tem que mudar, é a partir daqui que você tem que ter a sua vida transformada. Mas para muitos, infelizmente, irmãos, a leitura bíblica ela se resume ao domingo, ao culto, aquilo que é só lido aqui. Chega amanhã, segunda-feira, passou, esqueceu. Esquece até que tem Bíblia. E deixa tudo só para o final de semana. Mas é diante de tudo isso, dessa falta de renúncia e obediência, que vemos um crescimento numérico de uma igreja. Vemos um crescimento numérico da igreja brasileira. Uma igreja que vive essa mistura, esse sincretismo, às vezes esse ecumenismo gigante que cresce. O que vemos é o Evangelho com práticas contrárias ao próprio Evangelho. E acaba misturando essa fé com o amor, o dinheiro, a busca por algo pessoal. E líderes que surgem amando mais aplauso do que ao próprio Deus. Olhando para a aprovação humana e não para a aprovação de Deus. Então você quer continuar dizendo que é cristão? Então renuncie. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Obedeça à palavra de Deus. Marcos aqui ele registra que Simão e André, eles deixaram as redes. E Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Eles abandonaram a sua segurança financeira.
Os laços familiares pela autoridade da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem uma autoridade majestosa, irmãos. Quando Ele chama, a obediência deve ser imediata, deve ser logo. Eles não hesitaram, não pediram um tempo para pensar. Eles não falaram: Jesus, eu vou pensar, se der eu vou seguir, senão eu vou fazer outra coisa. O chamado, ele é para ser agora. E tanto é que Marcos, ele usa uma palavra imediatamente para mostrar que a decisão foi definitiva. A partir daquele momento eles passaram a seguir a Cristo. Eles passaram a andar com Cristo. Veja um exemplo contrário disso, de uma pessoa que não atendeu de maneira imediata. Está em Marcos capítulo 10, se você quiser abrir, Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Jesus falou: siga-me, mas esse ele preferiu esperar. Ele falou: Jesus, eu tenho outras coisas para fazer, eu posso ir depois? Eu posso seguir o Senhor depois? Marcos 10, do 17 ao 22 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude a ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmão, é um texto que tem muitos detalhes, é um texto riquíssimo, mas como não é o foco da nossa pregação, eu quero chamar a você apenas a um detalhe, que é o fato dele ter ficado triste. O fato dele saber que precisava ainda abandonar uma única coisa. E eu te pergunto, o que você precisa abandonar para seguir a Cristo? Que renúncia você deve fazer essa noite agora para seguir a Jesus de fato de todo o seu coração? Que provavelmente ele sabia quem era Jesus, pela forma como chamou, ele deveria estar no meio da multidão. Quem sabe até fazendo parte dos 83,6%, mas quando confrontado, não passou de mais um número, de uma estatística, que apenas estava ali achando que tudo era muito bonito, tudo era muito lindo. Ver Jesus curando era bonito, ver Jesus fazendo milagres era bonito, ver Jesus perdoando era muito bonito, mas quando chegou a sua vez de renunciar, de abrir mão de algo, aí não ficou tão bonito, ficou triste. Porém, seguir a Jesus requer obediência, e não há erro em ser rico, ou continuar no barco. A verdade é que até coisas boas precisam ser abandonadas, se elas impedem a pessoa de seguir o chamado de Jesus. E com certeza, para o jovem rico, o dinheiro era o seu problema. Assim, para aqueles que iriam continuar pescando, poderia ser um problema. Às vezes o seu problema não é nem é algum pecado que você precisa largar, mas é alguma coisa que você criou como um ídolo no seu coração, que você precisa deixar de lado. Então, para você, o que tem mantido você preso num barco, no comodismo? Que tipo de renúncia ainda precisa ser feita em sua vida? O que você tem como bênção na sua vida, que você tornou aquilo como até mesmo um pecado, uma maldição para você? Afinal, você transformou aquilo que era algo maravilhoso, mas você tem feito aquilo do seu ídolo. Às vezes um filho, às vezes um casamento, o próprio emprego,
Então, não estou falando para você largar seu filho, abandonar ele, abandonar o casamento, mas é entender aquilo que atrapalha do seu coração de se aproximar em Deus. Aquilo que está ocupando um primeiro lugar, que seria o lugar de Deus no seu coração, de você seguir de fato a Ele de forma verdadeira. É isso que você precisa deixar de lado. Que ídolo às vezes está no seu coração que atrapalha você de ir até Deus, de até se aproximar, ter mais intimidade com Ele, louvá-lo a Ele pelas as bênçãos todos os dias. O cristianismo da estatística não quer cruz nem renúncia. Afinal, Deus é amor. Ele entende, né? Isso que a gente ouve. Essa é a frase clichê. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso que está falando. Não tem nada a ver eu fazer ir em algum lugar, em uma festa ali que está todo mundo de fato não falando de Deus, está todo mundo ali ouvindo música que não agrada ao Senhor. Não tem nada a ver isso. O verdadeiro discípulo, aquele que segue a Cristo, para ele custa tudo. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Tudo aquilo que ele sabe que atrapalha, que deixa ele distante de Deus, ele vai ver aquilo como algo que ele precisa se afastar, que ele precisa tirar do coração dele. Olha o que Jesus diz, ser um discípulo dele, quando ele vai falar em Lucas capítulo 14, versículo 26, e não precisa abrir, mas anote, e leia de novo com calma, leia depois. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Olha isso, irmão, são coisas boas. São coisas que a gente olha aqui e fala, é a mãe, é o pai, são os filhos, os irmãos, é a própria vida. Mas se isso está acima do amor que eu deveria colocar em Deus em primeiro lugar, isso não me torna discípulo de Cristo. A verdade é que o cristão nominal, ele vive procrastinando as coisas. Aquele que se diz ser cristão. Porque ele vai falar, eu vou me consertar amanhã, eu vou fazer depois eu coloco Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas eu vou primeiro arrumar minhas coisas que eu tenho em casa, para depois eu fazer e seguir o Senhor. Depois eu renuncio isso, deixa isso para amanhã, deixa isso para depois. Vou servir quando tiver mais tempo livre, quando eu for mais velho. Ou agora eu estou muito velho, também já passei dessa idade de servir. Deixa para os mais novos. Mas isso é errado. Porque Jesus vai falar, se alguém vem a mim e não me ama mais do que todas essas coisas, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Saber que às vezes nós colocamos muitas coisas em primeiro lugar e não temos um coração de adorador, um coração que de fato busca a Deus e coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que a nossa obediência, ela precisa ser imediata, precisa ser agora, ela não pode adiar, ela não pode ser para depois, porque isso é desobediência, é ser desobediente. Quando Jesus passa e chama, a resposta não pode esperar, é agora, é para esse exato momento, tem que ser agora. Então, o que você precisa renunciar? O que está no seu coração, que você precisa colocar de lado e falar, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, mas eu preciso ainda quebrar ídolos que estão no meu coração. Eu preciso ainda quebrar coisas que me impedem de seguir a Ti. Me ajuda, me ajuda. E por último, irmãos, e não menos importante, e eu volto no restante do versículo 17, que vai falar que o chamado tem um propósito eterno. Quando Jesus vai falar, e eu farei com que sejam pescadores de gente.
e eu farei com que sejam pescadores de gente. Jesus não chama os homens para a inércia, ou seja, para que fiquem parados, mas para o serviço. A promessa aqui, irmãos, a gente percebe que ela é dupla. Presta atenção, porque vai falar, e eu farei. Ou seja, é Jesus que capacita, é Ele que vai te capacitar para algo. E o que é esse algo? Ele fala na sequência, pescadores de gente. É Ele, Jesus, que dá uma nossa missão. É Ele que fala o que nós iremos fazer. Ele capacita e Ele diz o que eu faço. Então, o que entendemos? Que Jesus chama, Jesus capacita e Ele diz o que deve ser feito. E isso é maravilhoso, porque a gente não fica perdido. Agora eu estou na igreja, estou servindo a Deus, o que é que eu faço? Está na Bíblia, está escrito aqui. E eu faço até um adendo aqui em relação a uma dúvida que às vezes atormenta todos, né? Principalmente os mais jovens, quando diz, qual é o meu chamado, o que é que eu preciso fazer? Eu não sei, ainda estou descobrindo qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer. O seu chamado é claro, meu irmão. E é simples. É simples no que diz respeito à sua tarefa, ao escopo de trabalho, aquilo que você deve fazer, que é pescar gente. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Pescar gente. Traduzindo, já que Jesus usa essa analogia em comparação com o trabalho dos seus discípulos, para falar que agora a missão deles vai ser pregar o Evangelho, vai ser anunciar as boas novas, assim como Cristo estava anunciando. Essa é a sua missão como cristão. Esse é o seu chamado. Você é chamado para ser discípulo, seguidor de Jesus. Para fazer o quê? Pescar gente, falar do amor de Deus, falar boas novas, pregar o Evangelho, por onde quer que você for. Esse é o seu foco de vida. Como você vai estar no trabalho, você vai pregar o Evangelho. Está na escola, você vai pregar o Evangelho. Está na sua família, você vai pregar o Evangelho. Essa é a sua missão como cristão. As pessoas olharem para você e identificarem em você que você é um discípulo. Então, quando você faz isso, você glorifica a Deus nas suas ações. Você glorifica a Deus com tudo aquilo que você faz. Sendo mais prático, didático, um cristão, ele é chamado de cristão porque entende-se que ele segue a Cristo, certo? Então, se você é chamado de cristão, é porque você segue a Cristo. Então, se você é chamado de cristão por seguir a Cristo, entende que o que você faz é aquilo que Cristo fez. Então eu devo pensar, o que será que Cristo fez? Se eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Então eu estou seguindo a Cristo, eu vou fazer o que Ele fez. Mas o que Ele fez? Ele trouxe as boas novas. Ele anunciou o reino de Deus. Ele mostrou que o pecado deve ser abandonado. Ele amou o Pai em primeiro lugar. Ele teve misericórdia do próximo. Ele glorificou a Deus em tudo que Ele fez. Entende o que você deve fazer como cristão? Entende qual é o seu papel agora como cristão? É olhar para Cristo e falar, eu preciso andar como Ele andou. Eu preciso fazer o que Ele fez. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar a Cristo nas minhas atitudes. Isso é ser cristão. Mas olhando para tudo isso, você deve pensar, é impossível para a gente agir como Cristo agiu. É impossível agir como Jesus agiu, andou, como aquilo que Ele falou. E realmente, irmãos, é claro que é impossível. Porque somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa às vezes grita aqui para dentro do nosso ser, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso. Porque se não for o Espírito Santo, nós não iremos agir como um cristão deveria agir. Por isso que é o próprio Cristo que nos capacita. Por isso Ele nos chama e Ele nos capacita. Porque Ele fala, eu tornarei vocês como pescadores de gente, como pescadores de homens. Eu vou capacitar cada um aqui que eu escolhi para isso.
Por isso precisamos buscar em oração, em leitura da palavra, em renúncias, e deixar o pecado de lado e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso estar cheio do Espírito Santo para cumprir a Tua obra, para agir como um cristão deveria agir. Então, o chamado, ele tem que tirar a gente do anonimato, de um trabalho, de algo comum, para que venhamos nos tornar luzeiros neste mundo, para que venhamos anunciar as boas novas àqueles que precisam ouvir. Por isso somos chamados de luz do mundo e sal da terra, que é para isso que você foi chamado. Então, se há algo que você precisa renunciar, renuncie hoje. Se você precisa seguir a Cristo, siga hoje. Se você precisa obedecer a Ele, obedeça hoje. Atenda ao chamado. Porque o cristianismo dos 83,6%, ele é focado no seu próprio umbigo. Ou seja, ele é carregado no que Deus tem para me dar, ele é carregado naquilo que eu serei abençoado, ele vai sempre olhar naquilo que Deus tem para dar, e não no próprio Deus, ou não na sua vida transformada a partir do Evangelho, não na graça, na misericórdia de Deus que alcançou cada um aquilo. Porque o discípulo que é autêntico, ele tem o seu olhar para o próximo, ele é levado a pensar: quem Deus quer alcançar através da minha vida? Para quem eu devo anunciar o Evangelho? Para todo aquele que passar por você. É você orar, não sei se você já orou assim, pedindo: Senhor, coloque pessoas em minha vida, para que eu fale do Teu reino, para que eu fale do Teu amor. Quantas vezes, isso eu me incluo, nós entramos às vezes no Uber, ali na conversa a gente não fala nem sequer uma palavra de Deus, a gente não fala nada sobre o Evangelho. Quantas vezes a gente passa por pessoas todos os dias e às vezes só dá bom dia, boa tarde, e ali com o padeiro mesmo a gente não fala do amor de Deus, não para, às vezes no próprio trabalho. Então, ser discípulo de Cristo é entender que eu preciso falar do reino de Deus, assim como Jesus falou. Eu preciso levar as boas novas da salvação. Porque da mesma forma que a palavra veio até você, que você ouviu isso de alguém, para quem você precisa falar? Para quem você precisa anunciar? Não queira ser apenas também fazer parte da estatística, ser apenas mais um dos 83,6%. Seja autêntico em relação à palavra de Deus. Seja verdadeiro com a palavra de Deus. Seja verdadeiro com você. E se hoje você precisar falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo porque eu não tenho sido um discípulo verdadeiro, faça isso. Faça isso. E concluindo, irmãos, a verdade é que nesse texto, no que lemos agora, a semente da igreja ela começou. Homens limitados e falhos, assim como eu, como você, com pessoas que às vezes a gente olha para nós mesmos e fala: Senhor, mas eu sou incapaz, e somos mesmo, mas somos capacitados pelo Espírito Santo, e eles foram capacitados, e o quanto eles fizeram, depois a gente vê isso mais para frente, lendo o livro de Atos, quantas pessoas foram alcançadas pela pregação, quantas pessoas se dobraram diante da mensagem, quantas pessoas você tem evangelizado para trazer até a igreja, quantas pessoas você tem anunciado o Evangelho. Que venhamos entender o peso que carregamos ao falarmos que somos cristãos. Que não seja, irmão, apenas um número, que a gente não seja mais parte dessa estatística, mas que de fato, quando as pessoas olharem para a gente: você é cristão? Sim, sou um discípulo de Cristo, eu sigo a Cristo, eu falo do amor do Pai como Ele falaria. E lembre, a cruz, ela precisa ser o centro de tudo.
a morte e a ressurreição de Cristo. Os discípulos eles só puderam seguir a Jesus porque primeiro Ele deixou o seu trono, a sua glória para nos resgatar. Ele se fez presente, aqui Ele caminhou conosco, para que pudéssemos caminhar com Ele. Como mestre, Ele nos chama para trilharmos o mesmo caminho de renúncia que Ele trilhou, que é até a cruz. Precisamos caminhar até a cruz como Ele caminhou. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que venhamos olhar para o exemplo de Cristo e venhamos fazer o mesmo. Olhar para o próximo com misericórdia, compaixão. A verdade é que é fácil levantar a mão e dizer: sou cristão, quando o IBGE pergunta. Mas o difícil é quando Jesus olhar para a sua vida amanhã, para aquilo que você está fazendo amanhã quando você acordar na segunda-feira, e Ele olhar para dentro de você. Será que Ele vê um discípulo que largou as redes para o seguir? Será que Ele vai olhar para você amanhã e vai ver aquele um seguidor, ou aquele que o adora em espírito e em verdade? Ou apenas um admirador distante? E eu encerro lendo Lucas 9, 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, irmãos, seguir a Cristo. Mas pelo poder do Espírito Santo somos capacitados, porque Ele te chamou, Ele te capacitou, e Ele te usa para pregar as boas novas. Amém?